Voltei, gente, voltei. Eu recebi uma ligação aqui, achei que era das crianças. Graças a Deus, tá tudo bem. E aí, eu tava falando, eu tava falando. Vai ficar duas lives, vai ficar dois pedaços, tá? Não vou tirar aquela outra, ela tá por aí. E aí a gente tava falando da porta larga e da porta estreita. E essa porta que é estreita, ela vai exigir da gente, essa porta que é estreita, Deus fala que é o caminho dele. Ela vai exigir da gente que a gente siga tudo que a Bíblia manda. Que a gente siga tudo o que Deus quer. E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E aí Deus fala o seguinte, em Tiago. Em Tiago 1:22, fala assim, Tiago 1:22, a palavra de Deus vai falar assim, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ou seja, quando eu escuto a palavra de Deus e eu não a pratico, ou seja, eu vou na igreja, eu creio em Deus, mas eu continuo pecando. Eu continuo fazendo aquilo que Deus desagrada a Deus. Eu continuo não seguindo aquilo que Deus manda que eu siga, né? Não pondo em prática aquilo que Deus já me falou que quer que eu faça. Então, quando eu não sou praticante da palavra de Deus, eu não sigo a Deus. Porque seguir a Deus significa praticar a palavra dele. Um quesito para ser seguidor de Jesus é praticar as palavras que Jesus manda que eu pratique. Então, quando eu não pratico, eu estou enganando a mim mesma, dizendo que eu sou o seguidor de Cristo, que eu professo a Cristo. Só que naquele grande dia, ele dirá a muitos, e muitos significa aqueles que estão dentro da igreja, enganando a eles mesmos, porque eles creem em Deus, mas eles não praticam a palavra. Então eu preciso praticar a palavra de fato, eu preciso seguir aquilo que ele quer de mim. E andar por esse caminho que eu chamo de estreito, mas que é a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é preservação para o meu espírito. Por exemplo, quando Deus fala para mim, não beijar todo mundo, vai preservar minha alma. Quando Deus fala para mim, não beber um monte de cachaça e não me embebedar, vai me preservar dos escândalos, tá? Que é uma alegria momentânea que vem com a tristeza e a depressão depois, a ressaca, né? Que é de doer. Entende? Não se drogue, não saia da realidade, não abra. Sem contar que a bebida fermentada não, mas a bebida forte, a Bíblia chama de bebida forte, que são os destilados, elas abrem uma brecha espiritual para que demônios se aproveitem da situação e do teu corpo. Ai, Rafa, você é doida. Tá bom, deixa eu te explicar. Quando você toma um destilado, você naturalmente sobe mais rápido, né? Ou seja, você sai, você tem um estado de entorpecência. Por que que em algumas religiões de matrizes africanas, quando eles querem dar lado ou dar espaço para um demônio, né, que eles chamam de guias, de espíritos, quando eles querem abrir este corpo espiritual, eles tomam cachaça, uma bebida destilada e fumam cigarro, que é uma maneira de sujar, abrir espaço espiritualmente, romper o espaço espiritual, para que este demônio, esta entidade ou este espírito que eles chamam, ou este guia,
entre literalmente dentro do teu corpo físico, né? E do teu corpo espiritual, tomando o teu físico. Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele não nos deixa entorpecido. Ele não precisa que você esteja anestesiado para tomar literalmente o teu corpo e andar contigo, tá? O Espírito Santo habita em cada célula do nosso corpo, mas aqui, agora, presente, falando com vocês conscientemente, o meu culto racional, o Espírito Santo está em mim. Eu não preciso me embebedar, me embriagar, eu não preciso tirar a minha consciência com drogas, né? Alguns alucinógenos, algumas coisas assim. Não precisa de nada disso. Para que o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, habite em mim, fale através de mim, ande em mim, me preencha. Não é necessário. É por isso que a Bíblia fala que ofereça o teu culto racional. Ou seja, você não vai estar inconsciente, você vai estar consciente. O Espírito Santo quer nos ver consciente de tudo que nós fazemos. É por isso que essa rendição, humilhação, subjugação, é para que nós deixamos de fazer isso que agrada, esse prazer momentâneo, né? Que agrada o nosso corpo, como a bebedeira, que é esse algo que nos embebeda e tira a nossa consciência e nos deixa no estado assim eufórico momentaneamente. E abrirmos mão desse prazer momentâneo para um prazer perpétuo, para uma coisa que não é assim, né? Porque o prazer do mundo é assim, sobe, subiu alto, desce, você pá de cara no chão com a ressaca, a droga, sobe. E aí no outro dia, pá, desce com a depressão, né? A mesma coisa acontece com o sexo casual, sobe. Isso quando sobe, tá? Porque o orgasmo, ele é 28 segundos. Ou seja, às vezes você se presta a ficar com pessoas que nem esses 28 segundos te dão. E aí você, no estado momentâneo, sobe. Daqui a pouco você desce com a cara no chão, literal, né? Com a pessoa te ignorando, te desrespeitando, nem lembrando de você. E aí você sofre por semanas a fio. Então, assim, é ínfimo esse prazer do prazer linear, tá? Uma alegria linear que Deus quer te dar, um estado de espírito constante, sem oscilações, sem esse maremoto de eu tô muito alto, eu tô muito baixo, eu tô muito alto, eu tô muito baixo. Ah, minha vida é isso, porque os batimentos do meu coração... Não, a vida pode ser entre altos e baixos, porque a vida nunca vai estar completamente assim, 24 horas. Mas o teu espírito, a tua alma não precisa estar nesse alto demais, baixo demais, entende? Ela pode estar equilibrada. E esse equilibrar de pratinhos que a gente vive na vida é o que Deus nos oferece, esse equilíbrio de o mundo tá caindo, mas a minha alma tá em paz. Paz. A paz que excede todo entendimento. Essa paz que Deus nos dá, isso você não alcança nesses prazeres, tá? Não tem como esses prazeres dar paz para nós, tá? Então, ó, vamos continuar lendo o texto que a gente vai ler. Fala assim, 1 Reis 11. Salomão amou muitas mulheres. E esse amar não é de amar com sentimento, é amar de prazer sexual. Ele literalmente transou com muitas mulheres, porque algumas ele só foi o prazer momentâneo ali, literal. Então, ó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do Egito, né, que é a mulher que ele casou lá do faraó, a filha do faraó. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias, dos heteus, com mulheres de Moabe, moabitas, de Amon, amonitas, de Edom, edomitas. Lembrando que o povo de Edom era aquele povo que vem do Esaú,
o irmão de Jacó, era Esaú, e ele era Edom, ou seja, Edom é chamado de vermelho, tá? E eles se estabeleceram numa terra, um vale que chamava de Edom, que era um vale de terra vermelha, né? Então era um vale vermelho. Então vem os edomitas desse povo e Sidom que são os sidônios, que também é um povo estrangeiro, né? Um povo que não provém do Senhor. Os amonitas, os moabitas, os sidônios e os heteus não provêm de Deus. Lembrando que Edom sai de Esaú, porém os edomitas também adoraram deuses estrangeiros. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que o coração deles se voltassem para outros deuses. Ou seja, a mulher tem um dom, né? Meu amor, faz assim, faz assado, e lá, e lalala. A mulher tem uma lábia boa. E para conseguir, obviamente, sexo, o cara cede. E quando o cara cede para a própria mulher, obviamente ele vai acabar adorando o Deus dela. Assim como o cara também, por rebelião, faz com que a mulher saia da religião dela. Ou ela vai para o bem ou ela vai para o mal. Por quê? Porque quando é uma mulher, por exemplo, que adora a Deus, que ama a Deus, e o cara é do mundo, o cara naturalmente arrasta essa mulher para o mundo. Ele não quer, ele proíbe de ir na igreja, ele começa a chamar ela para ir coisas do mundo, às vezes até com amor. Ô, meu amor, vamos ficar por aqui, vamos não sei o que, e lá. Outro dia você vai para a igreja e blá blá blá. Quem não professa a mesma fé, naturalmente vai arrastar o outro, vai puxar o outro, tá? E é por isso que Deus fala pra gente não casar com jugo desigual, porque o jugo desigual vai te puxar. Tá? Geralmente uma pessoa que pensa muito embaixo e a outra é muito alta, ela quer prosperar, ela quer vencer, ela quer não sei o que, o de baixo vai arrastar para o mesmo nível, vai querer nivelar. Então você tá sempre querendo subir, a pessoa tá sempre te puxando para baixo. Você quer subir, a pessoa te puxa para baixo, não tem como, vai nivelar, tá? Então é por isso que Deus manda que a gente não case com jugo desigual, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você é macumbeiro, casa com macumbeiro que você vai pro terreiro. Se você é budista, casa com budista que vocês vão bater sino para ele. Se você é cristão, casa com cristão que vocês vão para a igreja. Cada um professando a mesma fé. Então, ó, Salomão, aí o coração dele se voltasse para outros deuses, né? Então, ó, Salomão casou com... Ele casou para fazer politicagem. Mas ele tinha o defeito do pai dele, que não podia ver um rabo de saia, ficava eufórico, né? O fogo no rabo, ele tinha. Então Salomão casa como acordo de paz, não porque ele precise, mas porque ele tem o fogo e ele quer manter paz sem guerra. Ele casou com 700 mulheres ele casou. Ele teve 300 concubinas. Se esse cara passasse 3 anos e meio cada dia ficando com uma mulher, por 3 anos e meio, ele não repetia as mulheres. Tem como um cara desse amar alguém? Provavelmente em Cantares ele vai se encantar e amar uma mulher. Mas esse amor não é um amor construtivo, porque ele não consegue dedicar a vida dele apenas para uma pessoa. Ele não consegue pensar em família. Imagina o tanto de fim que esse cara teve, não dá conta dele dedicar amor para uma família. É muita gente. Uma pessoa que abre tanto a intimidade, o coração dela para tanta gente, ela não consegue se apegar a uma pessoa, a uma família, a um propósito. É por isso que gente prostituta, né, safada, tanto mulher quanto homem, não dá conta de ter uma relação boa, estável, bacana, porque tá sempre se doando para cá, para lá, pedaço, sai pedaço aqui, sai pedaço ali, sai pedaço lá, vai saindo, né? Impressão, cola e fica um pedaço, cola e fica um pedaço. É por isso que nós precisamos procurar pessoas estáveis, pessoas que
queiram de fato se associar a uma outra pessoa e construir algo. Construção. Não fiquem com homens que gostam de ficar com todo mundo, porque estes homens não têm a intenção de se doar para uma pessoa só. Tá claro isso, né? Como 2 e 2 são 4. Então, ó, se ele ficasse com uma mulher por dia, ainda não dava conta. 3 anos e meio ele não tava nem repetindo as mulheres. Salomão, aí ó, Salomão se casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. O problema dele era fogo no literal. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Ô, meu amor, faz um templo para mim. Aí lembra, quando uma princesa saía, vinha o sacerdote ou a sacerdotisa que fazia as adoração para o ídolo dela, vinha um monte de gente para adorar, que servia a ela e blá blá blá. E o cara era podre de rico, o cara podia ter 300 mulheres. Não, 700, né? 700 mulheres. Mas as concubinas dava 1000 mulheres. E os caras têm a ilusão de ter esse tanto de gente, mas o coração não para em lugar nenhum. Você vê que Salomão vai se acabar, e ele vai colocar isso em Eclesiastes, que tudo é vaidade, o cara é vazio, o cara não tem felicidade, porque tudo é vaidade. Tipo, não importa quantas camas eu dormi, eu não tenho saciedade, aqui tá vazio. Por quê? Porque não adorou a Deus, adorou tantos os outros ídolos, ficou deitando de cama em cama, ficou tentando buscar prazer no dinheiro e não colocou, não fixou. Gente, a única coisa que nós vamos levar quando a gente morrer é a nossa família, é o que a nossa família e a construção dela fez conosco, com o nosso coração. Primeiro que nós só vamos levar o nosso espírito, tá? Até o nosso corpo e a nossa alma, tchau. Tá? Nós só vamos levar para lá nosso espírito. O resto, meu filho, tchau. Corpo, matéria vai apodrecer, vai se acabar. Mas aquilo que nós construímos com a nossa família, lembrando que quando você fica doente, né? Ah, eu morri. Eu morri não, eu tô pensando que eu morri, misericórdia. Ah, eu fiquei doente. Quando você tá doente, você quer ter mais tempo. Para quê? Para abraçar, para amar, para dizer palavras para as pessoas. Você quer pessoas, você não quer coisas. Ninguém quer $1 milhão porque tá doente. Não, você quer saúde, mas para que você quer saúde? Para você ter mais tempo com gente. Então a verdade é que a construção de toda essa nossa vida funciona para um único propósito, e o propósito que Deus deixou: família. Pessoas. Você quer ter com quem rir, você quer ter com quem conversar, quer ter com quem envelhecer, quer a sua vida rodeada de gente que ama você, que aceita você com seus defeitos, com as suas qualidades. Porque é só isso que vale a pena. É só o que vai ficar pro final dos dias. Mais nada. Não importa quanto dinheiro você tem ou teve. No final, nem ele vai poder te salvar, mas o abraço sincero dos teus parentes pode ser o último alento, no último respirar. Entende? Então, ó, Salomão não teve isso, essa construção. Aí, ó, Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que seu coração voltasse para Deus estrangeiro. Então, conforme ele foi envelhecendo, meu amor, faz um templo faz um lugar de adoração para o meu Deus, blá 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 blá. Então, ó, ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Ou seja, importa como você termina, tá? Salomão adorou Astarote. Quem é Astarote? É a deusa de Sidom. Astarote, que na Grécia é Afrodite
e no Egito é a Ísis, a deusa Ísis. Ela é adorada por postes consagrados, postes esculpidos como mulheres nuas ou simplesmente postes adornados, né? Adornados, ou seja, reverenciados, enchidos de flores, folhas, tá? E para adorar essa deusa, que era a deusa da fertilidade e da sexualidade, eram feitos rituais sexuais por prostitutas sexuais que ficavam com os caras e ali naquele ato sexual era uma adoração para essa deusa, ou então eram feitos orgias, muita gente fazendo muitas coisas literalmente ali. E aí ela era a deusa do amor, a deusa da guerra, a deusa da caça, a deusa do planeta Vênus ou da Lua, e era feito também adivinhações, né? Com a leitura de objetos, né? E também era feito uma prostituição sagrada, se prostituía ali as mulheres que eram sacerdotisas para a adoração dessa deusa. E libação, o que é libação? Jogar alguma água, óleo, vinho, jogar numa pessoa, nessas prostitutas, ou jogar na terra, né? Algum tipo de líquido, tá? Isso chama-se libação. Sabe aquele jogar um golinho pro santo? Isso é libação, tá? Ah, vou jogar um cafezinho aqui, um pouquinho do cafezinho pro santo, um pouquinho da cerveja pro santo. Isso é libação, isso é um ato de adoração, tá? Então, quando você joga um pouquinho pro santo, você está adorando a esse santo ou esse ídolo, Deus, deuses, demônios, enfim. Então, ó, Salomão adorou a Astarote, a deusa do Sidom, e Moloque, o deus nojento dos Amons, ou seja, dos Amonitas. Quem é Moloque? Moloque é o deus dos Amonitas, ele é representado por uma cabeça de touro e um corpo humano. E embaixo no seu abdômen ficava um grande buraco e ele ficava com a mão assim, para receber a adoração. E adivinha quem era a adoração? Crianças ou recém-nascidos que eram... Nesse abdômen dele tinha um forno e ali era aquecido, ou em volta dele, que ele era um deus de bronze, era aquecido uma fogueira. E estas crianças eram jogadas vivas para este deus Moloque, né? Também o deus Baal, que é considerado parecido, também é adorado por jogar crianças nesse fogo, vivas, para serem queimadas completamente. É terrível. E ele ficava com esses braços estendidos para receber. Há um relato que o rei Mesa, tá? Porque também é dos Moabitas. Os Moabitas e os Amonitas adoravam esse deus Moloque. E há um relato de que esse Mesa, que é um rei moabita, sacrificou o próprio filho no desespero da guerra. Ele estava perdendo a guerra e aí ele vai e sacrifica o filho dele, né? Assa literalmente o filho dele na fogueira do deus Moloque para ganhar a guerra. Tomara que tenha perdido e ido pro inferno, né? Porque ele foi. É provável que ele foi. Adorando a deuses assim e sacrificando o próprio filho. Foram. E estas pessoas, elas tinham o primogênito e elas sacrificavam, ou seja, elas queimavam o filho vivo para que elas tivessem prosperidade financeira, para que elas tivessem prosperidade na vida, muito dinheiro, meu Deus. Enfim, era isso. O deus nojento Moloque dos Amonitas e dos Moabitas, né? E aí ele adora Astarote, a deusa dos Sidons, e adora Moloque, o deus nojento dos Amonitas, né? E ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, Jerusalém é
Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Jerusalém foi a cidade que Deus instituiu para ele. Ali Davi reinou ali. Ali foi construído o templo, Salomão construiu o templo e Deus instituiu que Jerusalém seria a cidade dele. Então, ponto, é de Deus. A leste de Jerusalém, ele construiu, na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, tá? O deus nojento de Moabe. Assim, tá falando assim, o deus nojento de Moabe. Quem é Quemos? Quemos é um deus peixe que significa destruidor ou subjugador. É o deus dos Moabitas, também chamado de Camus ou Chemos. Essa divindade é uma divindade guerreira, é uma divindade da guerra. E essa divindade, né, que foi o Mesa, que é o rei amonita, sacrificou o próprio filho para esta divindade, esse deus Sol. É uma divindade de guerra, é uma divindade que eles sacrificavam quando ia para a guerra ou quando queria ganhar guerra. E ele era adorado, ele tinha locais de adoração. Então Salomão vai construir lugares de adoração para o deus Quemos. Um lugar de adoração para Moloque, lembrando que Moloque era sacrifício de crianças e recém-nascidos, o deus nojento dos amonitas. Também construiu lugares de adoração onde as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso. Lembrando que ele tem 700 princesas, né? Salomão casou com 700 princesas mais 300 concubinas, 1000 mulheres literal. Então, queimavam incensos e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses, tá? Então Salomão, ele vai se distanciar da adoração a Deus e ele vai construir lugares de adoração a esses deuses, o Quemos, o Moloque, o deus Astarote, né? Que é essa deusa dos Sidônios. Ele vai construir altares de adoração e ele vai acabar adorando junto com estas mulheres, ou seja, ele vai corromper o coração. Então não importa como a gente começa, importa como a gente termina a nossa vida. Nossa assinatura final é o nosso último suspiro. Ah, Jesus não veio, mas você assinou a tua carta. Eu vou morar com Deus ou eu vou para um futuro incerto. A Bíblia chama esse futuro incerto de inferno, tá? Então, versículo 9. 1 Reis 11, versículo 9, fala assim: O Senhor Deus de Israel havia aparecido a Salomão 2 vezes, e para bênção, tá? Ele apareceu e deu bênçãos a Salomão. A primeira que ele dá sabedoria e fala, Salomão pede sabedoria e ele fala, eu vou te acrescentar riqueza, eu vou te acrescentar muitas coisas, né? Vou te acrescentar saúde, prosperidade. Então, e a segunda vez ele fala, se você me adorar, eu vou estar com você, não haverá guerra, não haverá inimigos, tá? Ele só acrescenta bênção. O Senhor Deus de Israel havia aparecido a Salomão 2 vezes e ele havia ordenado que não adorasse outros deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse, ele vai dizer, o próprio Deus, você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você. Ele deu a promessa a Davi que ele daria o reino aos descendentes de Davi. Lembrando que Jesus é descendente de Davi, da casa de Judá. Então vamos lá. Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Ou seja, um cara que trabalha com você vai ter o teu reino. No entanto, presta atenção na vírgula do Senhor. No entanto, por amor a Davi, lembrando que ele fez uma promessa que perpetuaria a descendência de Davi. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo. Ou seja, eu falei para você que eu ia te dar bênção sem medida? Eu vou te dar bênção sem medida.
mesmo que você não me adore. Por quê? Porque eu estou honrando a minha palavra. Lembrando que Deus não está revogando a palavra dele. Presta atenção. Enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do teu filho. Então, enquanto seu filho reinar, eu vou tirar o reino dele. Porém, não, versículo 13, e não tomarei dele o reinado inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo. Eram 12 tribos, ele vai ficar com uma tribo, e a tribo que ele vai ficar é Judá. Então, deixarei que ele fique com uma tribo, por quê? Por causa do meu servo Davi. Lembrando que ele fez uma promessa a Davi, ele não descumpre, tá? Ele não descumpre. Por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, Deus escolheu Jerusalém como dele, ali é a casa dele, é a morada dele, é a cidade dele. Por causa de Jerusalém que escolhi para ser minha cidade. Então aqui Deus não está descumprindo a sua palavra, Deus está estabelecendo uma punição para Salomão, só que ele vai deixar com que Salomão morra na glória. O quê? Na glória de Deus? Não, na glória do próprio dinheiro, na glória da riqueza dele. Só que essa riqueza você vai ver em Eclesiastes que é vazia. Porque em Eclesiastes é um velho cansado, chorando as mágoas porque não tem felicidade e paz. Então você tem 1000 mulheres, você tem todo o ouro, toda a riqueza, você tem soldados, você tem carro, você tem cavalo, e ele mesmo fala, isso é vaidade. Porque apesar de ter tudo, ele não tem paz, ele não tem alegria plena. Por quê? Porque o falta Deus, tá? Então quem nos enche dessa alegria eterna, quem nos enche dessa paz verdadeira, mesmo que o mundo, esteja caindo, literal, em volta de nós, é Deus. E como Salomão não tem esse Deus, ele rompe com esse Deus na velhice, ele vai sentir falta dessa paz. Do que adianta você morrer rodeado de dinheiro sem a paz, sem a construção real de uma família, sem a construção real de pessoas que o amem, apesar de todos os seus defeitos? Do que adianta? Então é isso que Salomão vai sentir falta no final. Melhor é o fim do que o começo. Você pode ter começado como for, embebedando-se, drogando-se, assassinato, morte, destruição, prostituição, não importa quem você foi. Importa que você termine bem, farto de dias, ou seja, de paz, de alegria com Deus, tá? E isso só Deus pode nos fornecer, essa alegria, esse entendimento, esse coração satisfeito, tá? Então a gente vai parar por aqui, esse outro pedaço a gente vai deixar para amanhã, mas é importante que a gente entenda que Salomão poderia ter feito. Ele não tinha problema ele se casar, não tinha problema ele fazer o que ele fez, não tinha problema ele desfrutar da riqueza dele. O problema foi ele romper com Deus para isso. O problema foi ele pensar apenas no prazer carnal e físico dele. E a gente vai falar um pouco de conversão. Existem pessoas que vão à igreja, que amam a Deus, que estão lá todo domingo, que têm um compromisso fiel com a religião, seja ela católica, seja ela cristã, evangélica, Amam Jesus, sabem que Jesus é Deus, sabem que Jesus morreu por elas, sabem que aquele compromisso de Deus é real, o amor de Deus é real por elas. Porém, elas não têm uma conversão. Deixa eu explicar para vocês. Existe um convencimento quando você conhece Jesus. Então você conhece que Jesus morreu por você. Você sabe que ele deu, que Deus deu um pedaço de si, o próprio Deus arrancou um pedaço de si que ele chama de filho, para que no nosso entendimento nós entendamos porque nós temos filhos. Como nós temos filhos, nós iríamos entender que arrancar um pedaço de si mesmo, dar um filho, seria terrível.
Então, para nossa compreensão humana, esse pedaço do próprio Deus, que é Deus, por isso que Jesus é Deus. Porque o próprio Deus arrancou um pedaço dele mesmo e ele chama esse pedaço de filho para a nossa compreensão humana. Ele chama de Jesus. E mesmo esse pedaço sendo arrancado dele, ainda continua sendo Deus. É por isso que a Trindade, que é Jesus, essa é a parte que ele chama de filho, o próprio Deus e o Espírito Santo, que é a força, né? Que são três. Deus, que é o Pai, a força e a glória dele, que é o Espírito Santo, e esse pedaço que ele arrancou de si, que não está dividido, apesar de ter um corpo físico, né, um corpo glorificado, esse Jesus é o mesmo Deus. Eles conseguem ser um só, porque o próprio Deus arrancou um pedaço de si para chamar de filho para a nossa compreensão humana, para que nós pudéssemos compreender a divindade. Deus antes veio, ele tinha Jesus como palavra da boca dele, ele tinha o Espírito Santo como poder dele, o poder que agia, e nós, apesar dele falar com Abraão, com Moisés, com as pessoas da antiguidade, os profetas, nós não compreendíamos Deus. Nós não compreendíamos, apesar dele ter dado leis, nós não conseguíamos seguir essas leis. Nós não o compreendíamos de fato, tudo que ele queria. Então ele resolve com o plano da salvação, porque ele já tinha dado livre-arbítrio para o diabo e o diabo se corrompeu, quis tomar o trono, deu livre-arbítrio para os anjos e uma terça parte do céu se corrompeu e se voltou contra ele. E ele deu livre-arbítrio para o ser humano, colocando dentro do jardim que ele fez para o ser humano uma árvore que, se o ser humano quisesse, poderia comer. Que Eva foi tentada pelo diabo, que foi lançado do céu aqui para a terra, e o diabo entrou na serpente, convenceu Eva, Eva comeu, convenceu Adão, Adão comeu e eles pecaram. Para que o pecado não fosse perpetuado, lembrando que nós estamos falando de Deus, para que o pecado não fosse perpetuado, Deus baniu Adão e Eva do paraíso, para que eles não comessem de uma segunda árvore chamada árvore da vida. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram o fruto, e havia uma árvore no jardim chamada de árvore da vida. O fruto dessa árvore dava eternidade a Adão e Eva. Para que o pecado não fosse perpetuado eternamente, Deus baniu Adão e Eva do paraíso, colocando querubins para cuidar do jardim. Então, a terra que foi amaldiçoada pelo pecado de Adão e Eva começou a ter dificuldade de produzir. E ela começou a dar espinho e abrolhos. Então, Adão precisava preparar o solo para dar fruto. Não era mais gratuito como no Jardim do Éden. Então o trabalho começou a ficar pesado, mas o trabalho foi instituído por Deus ao cuidar do jardim. Então o trabalho é bênção. Ele só ficou dificultoso por causa do pecado. Adão e Eva saiu do jardim, não comia mais da eternidade e ele e Eva morreram fisicamente e espiritualmente, porque não tinham mais essa ligação com a eternidade. Então Deus, que já tinha feito um plano e sabia, porque é onisciente, que Adão e Eva pecariam, o diabo os convenceria, eles teriam livre-arbítrio, já tinha feito um plano, ele com ele mesmo, que é a parte que ele chama de Jesus e Espírito Santo, tinha feito um plano de salvação e de desvendar o que ele próprio queria para nós. Então ele tira uma parte dele chamada Jesus, que ele chama de Jesus, ele chama de filho, para que no nosso entendimento, com a nossa cognição e cérebro, entenda o que nós chamamos de filho também, que é uma parte literal de nós. E ele chama esta parte dele, que é Deus, de filho,
traz ele aqui, faz ele nascer, fala a palavra dele através dos profetas, trazendo Jesus à criação, porque tudo que ele fez na terra, existe uma lei de falar e assim com a palavra falada, criar tudo que nós falamos de bênção ou de maldição, cria isso na nossa vida. Então ele fala a palavra pelos profetas e cria Jesus, vai trazendo Jesus à existência. E ele fala a Maria, que é agraciada por ser escolhida, porém Maria, através da palavra, aceita, recebe a concepção de Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a concepção Jesus. Então, esta parte que ele chama de filho, para nossa compreensão humana, entendê-lo. Jesus vem, sai, nasce de Maria e Maria tem filhos ou seja, coabita, né? Tem relações sexuais com José. Não é mais virgem, não é mais imaculada. Ela foi agraciada por ser escolhida, mas não é mais imaculada, ou seja, não é mais virgem. Ela tem uma vida de pecado, ela tem uma vida de concepção de outros filhos. Então, por isso, Maria não é adorada. Maria é agraciada, escolhida? Foi, mas não é imaculada, não é uma santa pessoa, porque foi cheia de pecados. E nós, da religião evangélica, estou falando, né, cristãos, entendemos que Maria é agraciada. Maria é digna, sim, de ter esta comoção para ela, né? Este entendimento, mas não a adoração, porque Jesus, essa parte que é Deus, vem na terra, cresce, se estabelece, vai aprendendo com os profetas, a lei do próprio Deus, e por ter o Espírito Santo, na hora que Maria recebe a palavra, na hora que ela concebe Jesus e está gerando Jesus, o Espírito Santo está nela, com Jesus, com o próprio Jesus sendo gerado no ventre dela. Mas quando Jesus nasce, o Espírito Santo a deixa e vai viver com Jesus. E segue com Jesus até o último dia, ensinando. E aí Jesus, quando vai tomar esse ministério aos 30 anos, por quê? Porque ele obedece à lei. A lei era que um profeta, né? Ou um doutor em lei, só poderia assumir a partir dos 30 anos. Então ele estuda, entende, fala com autoridade, porque ele está com o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é homem fisicamente, está num corpo de homem, mas ele tem o Espírito Santo dentro de si. Então ele continua tendo a divindade. Ele é Deus. Porém, ele vai aos 30 anos, ensina tudo para as pessoas como Deus, o próprio Deus quer. Eu falo como meu pai fala. Quando ele testifica do pai, quando ele fala, quando ele ensina através das parábolas, que é uma forma das pessoas entenderem daquela época, ele está soltando a vontade de Deus, como Deus quer que a gente viva. Ele está testificando do próprio Deus. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo não habitava ainda em ninguém. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. O Espírito do próprio Deus não tinha descido aqui à terra. As pessoas andavam por elas mesmas. Elas sacrificavam todo ano um sacrifício de animal para perdoar os pecados delas. Elas não tinham o Espírito Santo. O único que vai ter enquanto concebe é Maria, e depois o Espírito Santo a deixa e vai viver com Jesus. Então, Maria não é imaculada porque ela não tem mais o Espírito Santo e ela concebe e tem outros filhos. Ela carnal, conjunção carnal, sexo, com José, tá? Pecadora. E aí o Espírito Santo habita em Jesus, ele mostra o que Deus quer através do plano de salvação. E quando na cruz, essa parte, Deus, o próprio Deus que se fez carne,
vai se encher dos nossos pecados, tomar sobre si o pecado do mundo, o próprio Deus separa. É a primeira vez que o Espírito Santo sai de Jesus. Deus separa de Jesus, porque Deus é santo. O próprio Deus que veio se torna completamente carnal na cruz. Porque Deus, o Todo-Poderoso, é santo, ele não gosta do pecado, ele não tem parte com o pecado. Então, quando Jesus toma sobre si todo o nosso pecado, as nossas falhas, imagina ele que foi santo, que nunca conheceu o pecado porque tinha o Espírito Santo total de Deus, era a divindade de Deus aqui na terra, tomando sobre si atos de canibalismo, atos de pedofilia, atos, sensação, emoção que as pessoas sentem, de prostituição, de orgia, de tudo quanto é bagunça sobre ele. Toda sorte de miséria sobre ele. E aí Deus se separa dele. O Espírito Santo se separa dele. Ali ele é carne, ali ele é homem. E aí a Bíblia fala que o Pai se agradou moê-lo. Era um plano, ele deu a vida dele, o próprio Deus se separou para dar a vida, para ensinar aos homens o que ele queria, como ele queria e mostrar que o próprio Deus é capaz de se dar em amor para nós. Essa é a história da Bíblia. Entende? Essa é a verdadeira história da Bíblia. É um Deus que se faz pedaço e mostra para nós que ele é capaz de se dar pela gente. E aí quando você entende que Jesus, o próprio Deus, se fez homem naquele momento, estava cheio dos nossos pecados, e aí Deus que se separou dele, aí sim ele virou parte. Aí sim ele era uma parte de Deus, mas que não era mais Deus, porque tinha o pecado sobre si. E aí Deus vem com toda a sua glória, toda a sua ira, todo o seu furor e mói Jesus, mata-o. Ele mata-o. Foi Deus que jogou toda a sua glória em cima de Jesus e mói, destrói ele, mata-o. Para você ter noção, quando o soldado enfia a lança em Jesus, não sai sangue, sai água. Porque não tem mais sangue. Se esvaiu, se esgotou por toda a humanidade. Acabou. Tudo que ele tinha foi embora pela humanidade. E ali ele se fez realmente homem. Ali ele era somente um homem. O Pai separou dele. Ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Perdão pela palavra, mas é isso. Lama sabachthani, alguma coisa assim. Perdão pela dicção. Mas o que ele quer dizer? Pai, por que se afastaste de mim? Por que me abandonou? Por que me deixaste? A conexão do Espírito Santo, na hora que Jesus é todo o pecado da humanidade, a conexão do Espírito Santo sai. Deus se desconecta dele. E aí Deus mói, ele joga toda a glória dele por cima de Jesus. E ele, a minha alma eu dou, né? O meu espírito eu dou. E ele vai. E ele morre mesmo, ele morre, literal. E no terceiro dia, ele desce ao Hades, que é chamado de Sheol, o inferno. Ele desce lá e ele arranca de Satanás, ele tira de Satanás o poder da morte espiritual. Quando o próprio Deus morto vai ao inferno e arranca de Satanás essa morte espiritual, que essa morte espiritual foi uma legalidade quando Adão e Eva saíram do paraíso. Quando Adão e Eva comem do fruto e aí eles morrem fisicamente, porque eles não têm acesso àquela fruta, né? Aquela árvore, eles não têm mais acesso à árvore. E eles morrem fisicamente e espiritualmente, porque não têm acesso à eternidade. Satanás tem o domínio do mundo. O domínio da terra é de Satanás, porque a terra foi dada ao homem e o homem deu, pelo pecado, o domínio a Satanás. E a morte tinha domínio sobre nós. Quando Jesus vai lá no inferno, que o inferno, o Hades, é literal, é um lugar onde Satanás vai. Mas na verdade, Deus não foi literal ao inferno, Deus foi
há regiões celestiais onde Satanás mora. Satanás e os seus demônios moram num ambiente chamado região celestial. Aqui há o nosso céu, a nossa terra. Aqui há regiões celestiais que não saem da nossa atmosfera. E lá em cima, depois das nossas atmosferas, depois das eras aí, né, de planetas, de tudo, há os céus de Deus, tá? Que foi construído para ele mesmo, ele próprio construiu. Então, para nós, para nossa compreensão humana, nós acreditamos que Satanás está no inferno, mas ele não está ainda. E o inferno será destinado a ele. Ele morrerá literal no inferno. Ele tem um fim. E ainda haverá um fim. O fim da morte física haverá depois que Satanás será jogado no inferno. Aí por que demora tanto? Porque para Deus 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. Deus não tem o nosso tempo cronológico. Deus não tem esse cronos. Eu vou envelhecer. Deus, ele é. Eu sou. Eu sou tudo. Eu sou. Não tem como. Então, para Deus, aconteceu, ele passeia pela eternidade, ele vai para lá, ele vai para cá, ele já foi, ele já voltou, ele tem onisciência, onipresença, ele está em todo lugar. Então, para Deus, aí Jesus vai lá, resgata essa morte espiritual, tira da mão do Satanás, tira essa legalidade. Como? Ressuscitando, com um corpo glorificado. Aí, o Deus que era um só, que se fez um pedaço, que de repente lá na cruz realmente separou-se, volta a se unificar, porém com essa parte glorificada, esse corpo glorificado de Jesus. Jesus tem de fato um corpo glorificado, tem de fato uma face humana, porém ele é um com o Pai de novo, em espírito, em verdade. Ele voltou a ser um, ele está à direita do Pai. Mas ele veio aqui contar pra gente que é possível viver com esse corpo humano e obedecer à vontade do próprio Deus, que era ele mesmo. Olha só que doideira. E ele mostrou que o amor dele é tão grande que ele veio em carne se dar por nós. Entende como o plano da salvação é tão complexo, mas é tão bonito? O plano da salvação, e todo esse plano da salvação gira em torno da liberdade. Você tem liberdade de escolha. Satanás teve liberdade de escolha. Os anjos teve liberdade de escolha. Ele não foi um Deus que criou tudo para a sua adoração e me adore, me adore, me adore. Ele deu liberdade para todos. Eu sou a própria criação. Ele colocou dentro de nós, quando ele soprou nas nossas narinas, ele colocou parte do espírito dele. Ele deu parte daquilo que ele é. Mas nós não aceitamos por causa do livre-arbítrio. Nós queremos viver conforme a nossa vida. Nós achamos que a vida é só isso aqui que nós sentimos, pegamos e vemos. E por não aceitar a submissão, a subjugação, viver debaixo de um Deus, nós rejeitamos o plano dele, a salvação, o evangelho. E aí nós paramos na conversão. O que é a conversão? Quando nós entendemos isso que Jesus fez, nós decidimos amar ele. Mas nós estamos cheios de nós mesmos. A nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão cheias, carregadas dos prazeres mundanos, das histórias que nós vivemos e acreditamos nas nossas crenças a vida toda. E nós achamos que é muito difícil abrir mão de tudo isso que a gente tem como físico, vê, sente na alma, para um Deus que eu vou ter que me sujeitar e abandonar tudo que eu acredito por ele. Só que o meu espírito, quando eu acredito em Deus, quando eu aceito essa salvação, ele vive. Ele estava morto. Lembra que nós fomos separados da eternidade, da morte? Nós tivemos uma morte espiritual. Então ele estava morto. O meu espírito morreu na separação do jardim. Então eu nasço com uma carne,
Uma alma, um sentimento, uma emoção ligada ao meu cérebro, tudo, mas o meu espírito morto. E quando eu entendo o plano de salvação, quando eu entendo Jesus, finalmente o meu espírito vive. Eu nasço de novo no reino do espírito, ou seja, o meu espírito entende o propósito que ele foi criado e ele vive. Ele é vivificado por Jesus. Meu espírito acorda, é como se naquele dia que ele entende, ele acordasse. E ele está pronto para ir morar com Deus. Mas por que não há uma conversão instantânea? Porque a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções estão tão cheias do carnal, do material, de tudo que eu vi, de tudo que eu sou, de tudo que eu acredito, que as minhas emoções não querem morrer, literal, abaixar, subjugar para esse Deus. Apesar do meu espírito estar vivo, quem comanda a minha vida ainda é a minha alma, minhas emoções, meus sentimentos. Aquilo que eu entendo que está dentro de mim. E está. Então, há um convencimento de que Deus é meu Pai, de que Deus me ama, de que eu tenho que servi-lo. Não há ainda uma conversão genuína e verdadeira. Há um convencimento. E eu vou para a igreja, seja católica, seja evangélica, cristã, eu sou uma cristã. Eu vou para a igreja, eu faço minhas orações, eu faço até o meu jejum, eu leio a palavra, eu até às vezes me visto de crente ou me visto, mais moderado, mais legalzinho, bacana. Não roubo, não mato, faço as coisas que agradam a Deus, porém, a minha alma, que habita em mim, os meus sentimentos, as minhas emoções, querem prazer. E a Bíblia fala que eu não devo me embebedar, mas a minha alma quer se embriagar. A minha alma quer transar, a minha alma quer beijar na boca de todo mundo, a minha alma quer o prazer, aquilo que me alivia momentaneamente, porque é isso que a minha alma, a minha matéria física, as minhas emoções conhecem a vida toda. E aí há uma briga que Deus chama na Bíblia de velho homem, homem caído, o Adão que há em mim. Há uma briga das minhas emoções e o meu espírito. Meu espírito está pronto, ele foi vivificado. A Bíblia fala que na hora que você vive no espírito, você está pronto para ir com Deus. Mas o meu espírito que é Deus, mas a minha alma que é o mundo, que a gente chama de mundo, sistema mundo, prazeres. E aí há uma briga interna, um brigando com o outro. E geralmente quando eu sou convencida que é esse primeiro ato, quem vence? A minha alma, aquilo que eu conheço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. Então eu fico nessa guerra, eu quero aqui, eu quero ali, o espírito quer uma coisa, a alma quer outra, mas eu fico nessa guerra interna e geralmente por esse convencimento eu cedo aos prazeres da minha alma. E aí eu tenho o meu pecado de estimação, como a pornografia, a masturbação, às vezes um adultério, às vezes uma bebedeira, drogar, jogar no tigrinho, que jogar às vezes é um vício para a pessoa, fumar, enfim, todos os vícios, perversões sexuais que nos levam a esse prazer momentâneo, a minha alma se saciando. Mas eu não consigo abandonar isso, porque isso está enraizado naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo. Quando há uma conversão genuína, porque eu vou matando esse homem. Quando eu vou entendendo, estudando a Bíblia, estudando a palavra, andando com Deus, por isso que Deus fala, Jesus falou, eu sou o caminho. Esse homem, ele não morre. Nunca, a natureza caída dentro de mim, ele não morre nunca. Todos os dias eu vou ter que matar ele, matar essa vontade, matar esses desejos, me submeter. Então, me submetendo a Deus, submissão a Deus. Eu entendo que o meu espírito quer morar com ele, o meu espírito ama ele, o meu espírito está pronto.
Então eu vou deixar o meu espírito reinar sobre as minhas emoções. E eu vou matar esse velho homem todo dia, andando com Deus, andando na palavra dele, andando, fazendo o que ele quer. Dizendo não para o pecado, dizendo não para o que eu quero. E andando com Deus, andando com Jesus. Quando eu vou andando com Jesus, chega um ponto, um exato momento, onde o meu espírito e a minha alma ela sabe que não há mais separação entre mim e Deus. A Bíblia fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Quando eu começo a andar com Deus, eu sou uma laranja junto com Deus, que é outra laranja, e nós vamos andando. Mas quando eu começo a andar com Deus, Deus começa a me espremer, a me apertar, e esse velho homem eu tenho que matar ele. E ele tem que ir morrendo, e ele vai morrendo, e ele vai morrendo, e eu vou negando aos prazeres, eu vou negando a essa alma que quer se satisfazer, e Deus vai me apertando, e vai me apertando, e vai me sarando, e vai me curando, até que eu vire um suco de laranja. E quando você tem um suco de laranja, você consegue separar as laranjas que estão lá dentro? Não. Então você sabe, lá no fundo, você sabe que nada, nem a terra, nem a altura, nem as potestades, nem o ser humano, nada te poderá separar do amor de Deus. E quando acontece esse espremer e você vira esse suco de laranja com Deus, ou seja, a conversão. Você sabe que não importa o que acontecer na face da terra, você vai com Deus até o último dia da sua vida, e depois da sua vida, no seu pós-morte, você ainda estará atado, cada célula do teu corpo respira Deus. Isso é a conversão. Mas até que essa conversão chegue, Deus vai, moendo, espremendo, limpando, tratando, tirando o velho homem de você. E você precisa deixar com que esse velho homem morra todo santo dia, se submetendo a Deus, se subjugando a palavra dele. E quando você conhece esse plano de salvação, desse Deus que tirou uma parte dele mesmo, chamando de Jesus e dando por amor a você, e você começa a caminhar com ele, e você experimenta da paz, você experimenta do amor, você experimenta dos milagres, e acontece finalmente essa conversão, nada, nem no céu, nem na terra te separa mais desse Deus. E aí você conhece aquilo que ele chama de paz, que excede todo entendimento. Porque aí pode o mundo gritar, tua alma chamar, o mundo se acabar, tudo desabar, e você está linear, fixado na paz de Deus, fixado no amor de Deus. A tua alma não oscila, a tua alma não fica desesperada. Isso é conversão. Você sabe que nada mais vai ter chance com você a não ser Deus, tá? Mas até que essa conversão chegue, você precisa continuar no caminho. E as pessoas se assustam no caminho, porque o diabo grita, e ele tá aí para gritar mesmo, que esse é o plano dele. Eu vou pro inferno? Eu vou sozinho, não. Eu vou levar um montão de gente. Ele vai levar um montão de gente que tá enganado, que acha que a vida é só isso aqui, matéria, o que eu vejo, dinheiro, farra, prazer. Não é. Não é. Há um plano a mais pra gente. Há um plano de salvação a mais. E quando você começa a enxergar esse plano de salvação e a andar com esse Deus e a subjugar a tua carne, você vai chegar à conversão. Todos nós passamos por esse processo até chegar à conversão. Mas eu te garanto, é bem melhor do lado de cá.
é bem melhor. A paz por dentro é inacreditável. Não há essa paz do lado de lá. Não há. Tá? Que Deus abençoe você. Um bom dia. Obrigado por assistir. E que você faça parte desse plano. Porque a vida é mais que esse respirar daqui. A vida é mais que esse ajuntar de dinheiro ou sentir prazer. Tem mais coisa. Tá? E elas estão aqui, ó. Estão todas aqui, contidas na palavra de Deus. Eu quero deixar para vocês esse texto que eu li no começo. Tiago 1:22 fala assim: tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, porque vocês estão enganando a vós mesmos. Tá? Que Deus te abençoe. Bom dia. Tchau. Até amanhã, hein? Tchau.